É um prazer enorme contar com a presença de todos, em especial do nosso convidado, professor Sérgio Machado Rezende, que todos conhecem muito bem. Sérgio é engenheiro eletrônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pelo MIT, foi professor associado na PUC, no Rio de Janeiro, professor titular na Unicamp, e atualmente é professor titular no Departamento de Física, é também professor emérito da UFPE, né? Todos os serviços prestados à nossa instituição. É bolsista de produtividade nível 1A, trabalha com pesquisa na área de física de materiais, com ênfase em materiais magnéticos e propriedades magnéticas. Como todos sabem, talvez os mais jovens tenham perdido essa parte, mas o Sérgio foi ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro mais longevo, certamente. Foi presidente da FINEP, secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco e diretor científico da FACEP. Por todas as suas atividades acadêmicas e científicas, o Sérgio já recebeu vários prêmios e ordens, né? Ele tem a comenda da Ordem do Mérito Científico, categoria Gran Cruz, que é dada pelo presidente da República. Tem o prêmio Anísio Teixeira da CAPES, prêmio Bund, é o único físico brasileiro escolhido pela American Physical Society para receber o Outstanding Referee Award. Também tem o prêmio da Ciência da Fundação Conrad Wessel e prêmio Joaquim Costa Ribeiro da Sociedade Brasileira de Física por suas contribuições à física. O Sérgio já publicou mais de 250 trabalhos, para ser mais exato, no Lattes tem 279 artigos científicos, 7 livros, orientou 26 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado. E é um prazer imenso, Sérgio, recebê-lo aqui hoje nos nossos colóquios do programa de pós-graduação em Química da UFPE. Não vou me alongar demais, teria várias outras coisas para falar sobre você, mas a gente quer lhe ouvir. Muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, Claudete, sou eu que agradeço. Você está me ouvindo bem? Sim, estou. Ótimo. Sim. É uma satisfação grande falar por esse departamento, que é irmão do nosso departamento de Física. Temos aí muitos colegas e amigos, alguns presentes aqui agora. Eu vou, então, falar sobre ciência no Brasil. Essa apresentação é mais voltada para os estudantes. Os estudantes, de uma maneira geral, estão muito preocupados com o que está acontecendo com a ciência no Brasil. Então, eu espero transmitir um sentimento histórico e, no final, mostrar que nós passamos por altos e baixos, e estamos numa época de baixa, mas não é hora de perder a esperança, que nós vamos dar a volta por cima e vamos melhorar. Eu, naturalmente, não posso iniciar uma palestra no dia de hoje sem fazer uma homenagem a mais de 335 mil vítimas dessa doença terrível que chegou no Brasil numa época horrível para o Brasil, e essas pessoas perderam a vida, muitas delas de forma que poderia ser evitada. Mas eu também não posso falar para o Departamento de Química sem fazer homenagem a colegas que perdemos. Ivan Fittipaldi, perdemos há 3 meses para a Covid, infelizmente. Benício Barros, perdemos já há mais de 1 ano, não foi para a Covid, e há mais tempo, então, o Ricardo Ferreira, que é nosso patrono. Ricardo Ferreira dá o nome ao auditório do Centro de Ciências Exatas, que será em breve dirigido por Claudete e Carla, e Benício Barros dá o nome a essa rede virtual, auditório virtual.
E eu começo a palestra para falar sobre a importância da ciência. Esse slide mostra os 8 países mais com a riqueza medida pelo produto interno bruto, que é a movimentação da economia de um país durante um ano. Os números são de 2018, mas os números de 2020 não são muito diferentes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em segundo lugar, a China. Há 12 anos, quando eu fiz um slide parecido com esse, a China estava em 10º lugar. Em 12 anos, a China foi para segundo lugar. Vou dar alguma razão daqui a pouco. Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e Itália. Os países industrializados, Estados Unidos, Japão, Alemanha e por diante, 70% da economia deles é o que chama da economia do conhecimento. Ou seja, é resultado de produtos e processos desenvolvidos pela cabeça das pessoas, homens e mulheres, que usaram a ciência, a tecnologia e a inovação para transformar os produtos. Como sabem, o Brasil é muito dependente de matérias-primas, commodities, assim por diante. Esse slide mostra o número de publicações, um pouco, 2 anos antes, os números não mudaram muito, dos 8 países que mais publicaram no mundo e que também tiveram o maior número de citações. Olha, são os mesmos 8 países, quase na mesma ordem. Estados Unidos primeiro, China segundo. O Reino Unido aqui está em terceiro, não estava no outro, porque o Reino Unido tem uma grande tradição de ciência e tecnologia. Alemanha, Japão, Índia, França e Itália. Isso não é coincidência. Isso é devido ao fato que já há algum tempo, e nos últimos tempos isso ficou mais evidente, a ciência é o motor da prosperidade. Isso porque ciência, que em latim significa conhecimento, a ciência é fundamental para a tecnologia. Não existe tecnologia, não existe desenvolvimento tecnológico que tenha como base um desenvolvimento, uma descoberta científica. E é a tecnologia que gera riqueza. E onde a tecnologia gera riqueza, ela gera riqueza em todas as áreas com que nós temos interface. Na água que nós bebemos, nos alimentos, na energia que nos chega, na saúde, no clima, nos biomas e na bioeconomia, na economia e sociedade digital e assim por diante. Sobre a sociedade digital, é um desenvolvimento mais recente, dos últimos 30 a 40 anos, que foram possibilitados por descobertas de físicos baseados em física quântica. A descoberta, a invenção, melhor dizendo, do transistor, depois do chip, depois dos lasers, e com eles, então, vieram os smartphones, os tablets, o computador pessoal, e veio a internet. Vocês já imaginaram como seria essa pandemia, minha gente, se a gente não tivesse esses instrumentos, essa internet? Seria terrível. Como foi dramática a pandemia da gripe espanhola há 100 anos atrás. Na área da saúde, é a ciência que possibilitou o desenvolvimento de equipamentos sofisticados, como tomógrafos, PET scan, medicamentos e as vacinas. Esse é um assunto que nós tratamos dele diariamente hoje. Nunca demos tanta importância às vacinas como estamos dando nos dias de hoje. As energias alternativas, energia solar, eólica, os carros elétricos e assim por diante. Eu disse que ia falar um pouquinho mais da China e vou falar agora. Há 3 anos, quase exatamente 3 anos, a China transformou o seu Ministério da Ciência num mega-ministério. Mega-ministério quer dizer o seguinte, é um ministério que está
no nível mais alto do governo e que decide as coisas. Aqui no Brasil, nós só temos um mega ministério, que é o Ministério da Economia. E temos, naturalmente, o presidente da República e todos os seus assessores, que decidem muitas coisas também, em geral, atrapalhando. Pois bem, a China publicou, no final do ano passado, pela Academia Chinesa de Ciências, um trajeto para a China até 2050. Ou seja, são insumos para um planejamento de 30 anos. Esse documento, muito importante, foi traduzido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. E esse documento tem, então, é um documento extenso. O primeiro capítulo diz, então, que o mundo está à beira de uma nova revolução em ciência e tecnologia. Capítulo 2, oportunidades históricas para a modernização da China. 8 sistemas básicos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico. No capítulo 4, tem, então, 22 iniciativas estratégicas em ciência e tecnologia para a modernização da China. 6 iniciativas para a competitividade internacional, 7 para a sustentabilidade, 2 para a segurança nacional, 4 para pesquisas científicas básicas, 3 para iniciativas emergentes, nanociência e nanotecnologia, ciência espacial e série de satélites de exploração, matemática e sistemas complexos. Eu selecionei alguns aqui, naturalmente. Vamos, então, falar sobre o Brasil. A ciência no Brasil é muito nova, em todos os aspectos. A nossa SBPC, a Sociedade Brasileira de Propaganda da Ciência, foi fundada em 1948. Ela tem apenas 72 anos de idade. 2 anos depois da fundação da SBPC, foram criados o CNPq e a CAPES, que são 2 órgãos federais absolutamente importantes para o nosso sistema de ciência e tecnologia, que principalmente dão apoio às bolsas, à pós-graduação e assim por diante. 10 anos depois, 11 anos depois, foi criado pelo BNDE um fundo para apoiar os primeiros cursos de pós-graduação moderna. O Brasil não tinha pós-graduação até 1963. Algumas universidades davam um diploma de doutorado, mas não havia um programa de doutorado. O Ricardo Ferreira, por exemplo, ele teve um diploma de doutorado porque ele fez uma tese sozinha. Então, alguns professores da Federal de Pernambuco, naquele tempo, Universidade do Recife, faziam uma tese e eventualmente, recebiam um diploma de doutorado. Mas não havia um sistema formal de pós-graduação. A pós-graduação formal, institucionalizada, só foi criada em 1968, há 52 anos. Os estudantes de pós-graduação que estão nos assistindo agora e que, por exemplo, estão vendo defeitos nos seus programas de pós-graduação, precisam saber que há 52 anos eles não existiam. Então, o que tem hoje, o programa de pós-graduação, o que tem hoje no Departamento de Química Fundamental e em outros departamentos, é uma grande novidade na história do Brasil. E, portanto, se eles têm alguns defeitinhos, eles são compreensíveis, porque tudo é muito novo. E com a reforma universitária de 1968, foram criados regimes de tempo integral nas universidades, para os professores e funcionários. Não havia tempo integral para professores. Então, os professores não ficavam nas universidades, que, na verdade, não eram tão universidades, eram mais escolas, faculdades, porque a universidade é uma instituição de ensino e de pesquisa, pelo menos. Em 1971, foi criado o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, gerenciado pela FINEP, e sobre o qual eu vou falar várias vezes ao longo
dessa palestra. Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como eu disse, o FNDCT, que é, até hoje, o mais importante fundo federal para a ciência e tecnologia, ele é um bom termômetro do apoio que os governos dão à ciência e tecnologia. Essa figura, esse gráfico, está numa escala reduzida, que vai até R$1 bilhão, em bilhões de 2017, portanto, razoavelmente atualizada, e vejam as flutuações. O que são essas flutuações? São exatamente o resultado das descontinuidades no sistema de ciência e tecnologia no Brasil. O governo Sarney, que na verdade era o governo Tancredo Neves prometeu à comunidade científica que iria criar o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele morreu 2 semanas antes de tomar posse, depois de eleito pelo Congresso Nacional. Sarney, que era vice-presidente, assumiu a presidência. Pois bem, o próprio governo Sarney, 3 anos depois, extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele juntou com outro ministério. Aí nós tivemos, 1 ano depois, a recriação do MCT, porque houve uma grande reação na comunidade científica. Aí veio o governo Collor, voltou a extinguir o Ministério. E vejam que, à medida que o governo vai tirando o prestígio da ciência, o FNDCT vai caindo. O FNDCT, até 2002, até 2001, quer dizer, ele era um fundo com recursos da União. Então, ele flutuava à medida que o governo fazia orçamentos diferentes. Aí veio o governo Itamar Franco, recriou o Ministério da Ciência e Tecnologia, aumentou o FNDCT, e aí no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, o FNDCT não variou. Ele continuou num valor que é aproximadamente 250 milhões de reais. É muito pouco dinheiro para fazer ciência no Brasil. E, em 1996, o CNPq teve que cortar bolsas e a FINEP ficou sem recursos para projetos. Então, o que está acontecendo hoje aconteceu há 24 anos, 25 anos atrás. Aí aconteceu o seguinte, veio o segundo mandato do governo Fernando Henrique e aí as coisas mudaram. Ele teve o ministro da Ciência e Tecnologia inteligente, que convidou pessoas importantes para participar do seu ministério, e foram, então, criados os fundos setoriais de ciência e tecnologia. Os fundos setoriais são formados por receitas compulsórias de empresas de vários setores, em geral, empresas que utilizam recursos da União, por exemplo, petróleo, energia, água. Então, as empresas de petróleo, empresas de energia, empresas de saneamento, elas contribuem para um fundo. O fundo do petróleo, o fundo de recursos hídricos, o fundo do agronegócio, o fundo de energia e assim por diante. E o governo fez uma coisa importante. Ele disse que os fundos setoriais iam ser alocados ao FNDCT. Por isso o FNDCT cresceu. Mas não cresceu tanto quanto devia, sabe por quê? A receita dos fundos em 2001, quero dizer, a receita dos fundos foi de aproximadamente 3 bilhões de reais em número de hoje. Mas aí o governo inventou a reserva de contingência. Ele arrecadou 3 bilhões, receita nova, mas ele ficou com 2 bilhões para fazer outras coisas, por exemplo, pagar a dívida da União, e só colocou 800 milhões de reais, menos de 1/3 no fundo livre para a ciência e tecnologia. Então, como eu disse, o final dos anos 80 e a maior parte dos anos 90 foram muito ruins para a ciência e tecnologia. Basicamente, por falta de recursos. Não há como fazer
ciência e tecnologia sem ter recurso para equipamentos, para bolsas, para material de consumo, para insumos e assim por diante. E em todo o mundo, o grande financiador da ciência básica é o poder público. Bem, como eu falei, no final dos anos 90, início dos anos 2000, segundo o mandato de Fernando Henrique, tivemos anos melhores, com a criação dos fundos setoriais e a alocação FEDCT, com o CNPq estruturando rede de pesquisa, criando um programa de núcleo de excelência, PRONEX, o programa Instituto do Milênio, e passando a fazer editais universais para financiar a pesquisa, além dos editais dos fundos setoriais. Chegou 2003, assumiu a presidência da República o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um operário nordestino que nunca fez um curso superior, e eu vou mostrar, muitos estudantes não sabem disso, que a ciência e a educação nunca tiveram tanto apoio no Brasil quanto naqueles 7 anos. A partir do segundo ano, quando assumiu o Ministério o nosso inesquecível Eduardo Campos, foram traçadas as prioridades básicas de uma política de ciência e tecnologia. Eduardo ficou 1 ano e meio no Ministério, mas aí ele foi convocado pelo presidente para voltar para o Congresso, e eu estava na FINEP e fui, então, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde fiquei durante 5 anos e meio. E aí, a política de ciência e tecnologia alinhavada por Eduardo foi a base para nós fazermos um plano de ação. Um plano de ação para 2007 a 2010, com 4 prioridades, que eram a prioridade da política: expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, apoio tecnológico, a inovação tecnológica das empresas, pesquisa e desenvolvimento em 13 áreas estratégicas, eu vou falar um pouquinho depois, ciência, tecnologia e desenvolvimento social. Essas prioridades eram expressas em linhas de ação e 87 programas claros, com orçamento, vou mencionar um deles somente depois. E tinha um orçamento global para 4 anos, que corresponderia, a valor de hoje, a 61 bilhões de reais, para 4 anos. Na primeira prioridade, houve, então, uma estruturação do sistema de apoio, com um grande apoio a grupos de pesquisa e redes temáticas. Os apoios eram concedidos por editais para os quais os pesquisadores concorriam entre si para selecionar os melhores projetos. Nenhum projeto aqui era aprovado por recomendação de político, nem por decisão política, eram projetos que eram aprovados no mérito. A mesma coisa com o Núcleo de Excelência, só que o Ministério fez uma inovação. O PRONEX, que tinha sido criado pelo CNPq, era um programa federal, o Ministério resolveu compartilhar com as fundações de apoio à pesquisa. Na época, fomos criticados por essa decisão, mas essa decisão foi muito boa. Quem tem um PRONEX atualmente sabe que há 3 anos o CNPq não põe dinheiro aqui. E é a FACEP que está mantendo a sua parte do PRONEX. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, vou mencionar, os Institutos do MCT e uma grande articulação com empresas através do Sistema Brasileiro de Tecnologia. Esse plano não era um plano do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele era um plano do governo, com a participação de vários ministérios e de várias entidades, e também fundações de apoio à pesquisa estaduais. O INCT, por exemplo, que é bem conhecido, existe um INCT, ou 2, não lembro, baseado no Departamento de Química Fundamental. Não são novas instituições, é um arranjo institucional pelo qual uma entidade
coordena uma rede de pesquisa voltada para linhas de pesquisa bem definidas. O edital foi um edital no qual concorreram cerca de 300 projetos, foram selecionados 123 projetos, e a seleção e o edital foram feitos de tal maneira a procurar uma distribuição geográfica em todo o país, porque programas anteriores eram concentrados na região sudeste. Vejam que os institutos nacionais de ciência e tecnologia têm sedes em quase todos os estados brasileiros, ou seja, a ciência, para ser feita, bem feita num país grande como o Brasil, tem que estar bem distribuída. E todas as áreas do conhecimento foram contempladas, todas. As ciências sociais, a biotecnologia, as engenharias, a física e a matemática, e, em maior número, a ciência da saúde, porque é exatamente nas áreas da saúde que o Brasil tem maior tradição de pesquisa e desenvolvimento, e nós estamos vendo isso agora. Agora nós estamos vendo como as ciências da saúde são muito importantes, mas elas são muito importantes, mas todas as áreas da ciência têm sua importância grande. Na preocupação de melhorar a distribuição geográfica de ciência e tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou as primeiras entidades no Nordeste. Não havia nenhuma entidade no Nordeste. Elas eram quase todas no Sudeste e havia duas na região Norte, uma no Amazonas, uma no Pará. Nenhuma na região Nordeste. Aí foi criado o Instituto Nacional do Semiárido em Campinas, em Campina Grande, quero dizer, fazendo ciência e desenvolvimento tecnológico articulado com produtores. E aqui no Recife foi criado o CTN, Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, com o qual alguns professores da Química têm uma forte interação. Foi criado também uma representação do Ministério da Ciência e Tecnologia no Nordeste, que fica na cidade universitária, ali onde estão o CTN e o CRCN. Só que essa representação foi extinta. Ela foi extinta no governo Temer. E a razão da extinção foi a seguinte: pessoas importantes do Ministério falam, por que só o Nordeste tem uma representação do Ministério? Ora, o Ministério está em Brasília, portanto, na região centro-oeste, a FINEP está no Rio de Janeiro, o CNPq está em Brasília, a capital, ou seja, a região sudeste e a região centro-oeste podem ter representações do Ministério. O Nordeste, por que o Nordeste tem uma representação do Ministério da Ciência? Ela foi extinta. Bem, o Brasil avançou muito nas últimas décadas. Tem aqui essa informação que vem da revista FAPESP, do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, mostrando em 20 anos o aumento do número de grupos no Brasil. O aumento foi por um fator 5, passando de 7 mil grupos para 35 mil grupos. O número total de pesquisadores passou de 26 mil para 180 mil, multiplicou por mais de 6. O número de pesquisadores e doutores passou de 14 mil para 116 mil, e em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, a ciência brasileira cresceu. Ela também teve uma melhoria da distribuição geográfica. A região norte, que tinha 2% dos grupos de pesquisa, passou a ter 5,8%. O centro-oeste tinha 4%, passou para 7,5%. O nordeste tinha 9,8%, passou para 20,4%. Ainda é menos do que o percentual da nossa população, que é 27%. Mas houve uma melhora, porque o que havia antes, menos de 10%, era resultado das políticas feitas por pessoas que só enxergavam
a região sudeste, praticamente. Percentualmente, o sudeste teve menor número de pesquisa, mas em valores absolutos, os números continuaram crescendo. Em relação à prioridade 2, vou falar um pouquinho daqui a pouco, na prioridade 3 de áreas estratégicas, elas eram 13 áreas estratégicas. Por que eu quero mostrar isso? Porque, se vocês ainda lembram do meu quarto slide, o quinto, algumas áreas aqui estão agora no plano de 30 anos da China. Nanotecnologia e biotecnologia, tecnologia da comunicação, insumos para a saúde, biodiversidade, meio ambiente, programa espacial e assim por diante. Eu não vou poder detalhar, naturalmente, mas eu quero falar nesse programa Insumos da Saúde. Eu não sabia que íamos ter médicos assistindo essa nossa palestra de hoje, mas eu quero mostrar questões importantes que foram pensadas há 15 anos. Na área estratégica 3, área estratégica 9, insumos para a saúde, tinha, então, um programa chamado Fármacos e Medicamentos. Naquele plano que eu mostrei, cada programa era descrito em 4 ou 5 páginas. Está aqui o nome dele, estão aqui os objetivos: incentivar a atividade de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia, visando a inovação nas empresas nacionais de farmacoquímicos e biotecnologia que atuam em saúde, e assim por diante. Metas, descrição do programa, depois do orçamento. Nos itens, na área de imunológicos, como eu falei, é uma preocupação de hoje, havia, então, considerações sobre as vacinas e havia, então, a proposta de criar, baseado no Instituto Butantan e na Fiocruz, a criação de uma linha de vacina chamada Vacina Brasil. Vacina Brasil, minha gente, está no plano de ciência e tecnologia de 2007. Aí tinha a descrição do programa, apoiar produtores oficiais de vacinas e medicamentos nas suas áreas de pesquisa e assim por diante, e aí tinha um orçamento. Então, o plano foi feito com 87 programas desse tipo. O orçamento de R$1 bilhão daquela época previa para 4 anos 51 milhões de reais, corresponde hoje a 80 milhões de reais para insumos de saúde. E programa envolvendo, então, o Ministério da Saúde, naturalmente, a Fiocruz, o Butantan e assim por diante. Se esse programa tivesse continuado com recursos crescentes, o Brasil teria hoje uma vacina para a Covid sendo aplicada em fase 4, ou seja, sendo aplicada na população. Por quê? Porque o Brasil desenvolveu várias vacinas para várias áreas. Para a área animal, por exemplo, tem muitas vacinas. Então, não nos faltam competências, mas faltaram recursos, porque tem que ter os equipamentos, as salas limpas e tem que ter insumos. Bom, fato é o seguinte, em resumo, esse plano trouxe avanços com grande aumento nos recursos financeiros federais, possibilitando a expansão do sistema de ciência e tecnologia, ampliação das bolsas e melhoria da distribuição geográfica. Houve, então, uma melhoria na produção científica e também houve um grande avanço no ambiente tecnológico das empresas, porque foi aprovada uma lei da inovação, possibilitou a criação de incentivos fiscais, de subvenção para apoiar empresas de pesquisa e também startups. Aí eu volto a mostrar o FNDCT. O FNDCT, uma escala que ia até R$1 bilhão em 2002. Aqui, 2002. Olha o que aconteceu em 2010. Isso aqui não é mentira, não. No governo do presidente Lula, eu falei, tivemos uma política e um plano, o preço da
República assumiu o compromisso de gradualmente diminuir o contingenciamento e chegar a 2010, o último ano do seu mandato, com 0 contingenciamento. Foi o único ano da história dos fundos setoriais que toda a receita dos fundos setoriais alocados à FNDCP foi aplicada em ciência e tecnologia. Houve também um grande aumento nas universidades federais. Haviam, em 2002, 43 sedes de universidade, estão todas elas aqui nas capitais. Em 2009 já haviam algumas outras. E, mais importante, ou tão importante quanto, foram criadas instituições universitárias. E a gente olha como o mapa do Brasil ficou coalhado de extensões universitárias. Nós temos em Pernambuco hoje extensões universitárias em Vitória de Santo Antão, em Caruaru, em Garanhuns, em Serra Talhada, em Salgueiro, da Univasf. Nós temos então 3 universidades federais e algumas extensões universitárias. Esse quadro, não tenho dúvida, vai mudar o panorama no Brasil daqui a alguns anos, porque o Brasil está formando gente em todas as áreas, com educação gratuita, pública, gratuita e de qualidade. Então, nós tivemos uma expansão nos programas de doutorado. Os programas são avaliados pela CAPES, com conceitos que vão de 3 a 7. Os cursos com conceitos 6 e 7 são cursos de nível internacional. Então, o Brasil tem hoje cursos de nível internacional em todas as áreas do conhecimento. Em todas elas, a maior parte da área da ciência da saúde, mas tem ciências exatas, ciências biológicas, engenharias e assim por diante. Houve um aumento por um fator de 5 em 20 anos nos mercados por ano, número de títulos de mestre por ano, e um aumento por fator 5 também no número de doutores por ano. Com isso, houve um aumento na produção científica e no impacto da produção científica. Pois bem, nos pergunta, então, mas em que isso vai para a economia? Realmente, é meio importante que a ciência tenha um reflexo maior ainda na economia do que tem tido no Brasil. Há várias razões pelas quais ela não é maior no Brasil, mas é possível mostrar exemplos que claramente demonstram que o Brasil pode fazer o que qualquer país fez, desde que haja continuidade. A Embrapa foi criada em 1972 para desenvolver pesquisa e desenvolvimento em agropecuária tropical. Ela fez parcerias com entidades estaduais e criou centros em todo o Brasil. E o Brasil hoje é o país que tem uma produção científica em agricultura muito grande. 10% dos artigos científicos do Brasil, do mundo, são de instituições brasileiras. Ou seja, o Brasil faz ciência aplicada à agricultura. E a ciência resulta em inovação, e a inovação resulta, então, nessa nossa riqueza agropecuária. O Brasil é o maior produtor do mundo de açúcar, suco de laranja, café, segundo maior produtor de soja, carne bovina e frango, terceiro maior produtor mundial de milhos e frutas. Ora, alguém vai dizer, não, mas isso, o Brasil faz isso porque tem muita água, muito sol, muita terra. Mas o Brasil não faria isso competitivamente se não tivesse conseguido trazer a ciência para a tecnologia nesse setor. O fato é o seguinte, nós chegamos em 2010 com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia estruturado, o governo fazendo política científica e financiamento,
para as universidades, para as empresas, para os institutos tecnológicos, isso aqui formando um sistema com articulação cada vez maior, que é o que é preciso ter para que nós tenhamos a ciência trazendo resultados de desenvolvimento econômico e social à nação. O Brasil ganhou projeção internacional por conta disso. Aqui uma matéria publicada na revista Nature, em 2010, falando das grandes esperanças para a ciência brasileira. E tem aqui uma foto do presidente Lula, e está dizendo aqui embaixo, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, quer que os investimentos em ciência continuem após a sua saída. Essa é a visão de um estadista. Infelizmente, isso não aconteceu, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vou mostrar mais uma publicação da revista Nature. Em 2012, a Nature publicou um artigo sobre o novo mapa da ciência. Nesse novo mapa da ciência, aparecem 10 países. 3 nas Américas, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Só os 3, os outros todos estão agrupados aqui. Na Europa, só 3 países, Reino Unido, Alemanha, França, e o resto da Europa. Na África não tem nenhum. Na Ásia, Índia, China e Japão. 3. E a Austrália. São 10 países. O Brasil entrou para o rol dos 10 países mais importantes em ciência em 2012. Mas, volto a mostrar o gráfico do FNDCT e olhem o que aconteceu desde 2010. O FNDCT, como eu falei, aqui não foi contingenciado. Em 2011, ele já foi contingenciado em 20%. Aí, houve uma grande movimentação, o contingenciamento diminuiu, ficou razoável, aí ele voltou a ser contingenciado. No ano passado, a receita do FNDCT em todos esses anos é mais ou menos a mesma, em torno de 5 bilhões de reais. 5 bilhões e meio. O governo fica para outras ações com 92%, 88%. E libera 12%. 12% são aproximadamente 600 milhões de reais. Muito pouco. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia também passou por um pico em 2010 e depois caiu, e hoje nós estamos, então, nessa situação aqui. Esse dado é de 2019, está faltando aqui uma barrinha com 2020, que foi pior que o 2019. E a proposta para 2021, a proposta no orçamento aprovado, é pior do que 2020, ou seja, nós estamos descendo a ladeira, e enquanto o Brasil está formando mais mestres, mais doutores, o número de mestres e doutores crescendo, o número de grupo de pesquisa crescendo, os recursos estão diminuindo. Chegamos, então, a esses tempos sombrios. Em 2019, já em abril de 2019, no dia 8 de abril, o presidente da República diz o seguinte: você vai na questão da pesquisa, você não tem, poucas universidades têm pesquisa, o português é muito ruim, não é? E dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie. O presidente da República teve a coragem de dizer que a maior parte da pesquisa está nas universidades privadas. Nós sabemos, isso aqui foi mostrado logo depois por muitas pessoas, que as universidades públicas respondem por mais de 95% da produção científica no Brasil. Passou um mês, e aí foi anunciado que o CNPq não ia ter recursos a partir de setembro de 2019. O governo, então, faz parte da pesquisa, e o Brasil voltou para a Nature. Em agosto de 2019, a Nature publicava a matéria O Trump Tropical, assim que a Nature chamou
o Bolsonaro, desencadeia uma crise sem precedente na ciência brasileira. Menos de um mês depois, outra matéria. Corte no orçamento no Brasil ameaça 80 mil bolsas para a ciência. Vários estudantes que estão aqui eram bolsistas há 2 anos atrás e sabiam que a sua bolsa estava ameaçada a partir de setembro daquele ano. O que aconteceu? A comunidade científica se mobilizou. O presidente, eu vou falar sobre isso mais de uma vez, porque muitas vezes as pessoas acham que não adianta, não tem o que fazer, é a nossa sina cair nessa desgraça. O presidente da SBPC, Ildeu Moreira de Castro, professor da Federal do Rio de Janeiro, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, fizeram uma grande mobilização para coletar assinaturas de apoio ao abaixo-assinado. Ainda não havia pandemia em outubro de 2019. Então, a coleta de assinaturas foi feita por correio eletrônico, por solicitações diversas, e aí, então, o que eles fizeram? Eles imprimiram as páginas com as 900 mil assinaturas. Levaram os livros para entregar ao presidente da Câmara e vários deputados que estavam aqui participando. Está aqui no cantinho o deputado João Santos, então deputado federal, que se envolveu com as questões do FNDCT desde o começo. E o que aconteceu? O Congresso Nacional suplementou o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí, então, o Ministério da Economia liberou, após 8 meses, verba extra para o CNPq pagar as bolsas. As bolsas de alguns de vocês que estão nos assistindo agora só foram pagas a partir de setembro, porque houve uma grande mobilização da comunidade científica. E eu digo isso porque a gente, de vez em quando, recebe um correio eletrônico, uma mensagem de WhatsApp, assim por diante, convocando para participar de um abaixo-assinado. Alguns não adiantam muita coisa mesmo, mas alguns são muito importantes. E é muito importante, eu vou mostrar mais um exemplo daqui a pouco. O exemplo é o seguinte: eu falei no FNDCT várias vezes agora. A comunidade científica fez uma movimentação junto ao Senado Federal e o Senado fez uma lei complementar. Ela chama complementar porque ela surge no Congresso. O projeto de lei é no Congresso. E essa lei complementar tinha vários itens relativos ao FNDCT e tinha um artigo que vedava a imposição de limites à execução da programação financeira do FNDCT, ou seja, proibia o contingenciamento. É isso que esse artigo dizia. Aí sabe o que aconteceu? Esse formado por esses 3 personagens, dentre eles o ministro da Ciência e Tecnologia, vetaram esse artigo. O artigo foi vetado. O jornal da SBPC, então, publicava em janeiro desse ano, que um canetaço de Bolsonaro ficou até 9 bilhões de reais da Ciência e Tecnologia. Por que 9 bilhões? Porque a lei era de 2020, havia 4,5 bilhões de reais em 2020 e 4,5 bilhões de reais em 2021 contingenciado. Aquela lei ia acabar com o contingenciamento. Mas, como o artigo foi vetado, ele vetou 9 bilhões de reais da Ciência e Tecnologia. O que aconteceu? Antes de dizer o que aconteceu, eu preciso falar um pouquinho mais sobre esse fundo. Esse FNDCT financiou grandes projetos, como o projeto de luz Sirius, o supercomputador Santos Dumont, o reator multipropósito brasileiro,
o Centro de Supercomputação para a Inovação da Indústria, a Torre de Observação da Amazônia, e financiou, em 15 anos, mais de 11 mil projetos em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Aqui tem uma setinha que está apontando para Recife, vários professores do Departamento de Química Fundamental e do departamento que estamos assistindo agora, tem projetos seus financiados pela FINEP. E também tem projetos seus aprovados pela FINEP que não receberam recurso até hoje, que a FINEP está há 5 anos sem recurso. O FNDC quase bloqueado há 5 anos. Então, o FNDCT, se por um lado ele irriga a ciência brasileira, por outro lado, quando ele é cortado, ele causa uma situação dramática, como muitos estão vivendo hoje. Então, há cerca de um mês, eu dei uma palestra muito parecida com essa, eu apresentei esse problema, essa questão, e eu, então, fazia propaganda desde abaixo-assinado. Vários dos que estão nos assistindo assinaram esse abaixo-assinado. Foi um abaixo-assinado pedindo a derrubada dos vetos ao FNDC. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, qualquer lei tem que ser aprovada pelo presidente da República. Só que se o presidente veta um artigo, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso. Então, a SBPC, que está aqui, a Academia Brasileira de Ciências, que está aqui, o ICTPBR, que é uma entidade, uma iniciativa que congrega todas elas, e assim por diante, fizeram uma campanha para derrubar o veto ao contingenciamento. Isso foi dia 3 de março. No dia 17 de março, portanto, há apenas 2 semanas atrás, o Senado Federal, numa sessão que foi programada com pouca antecedência, estava chegando no final do prazo para analisar esse veto. O Senado Federal aprovou a derrubada do veto por 72 votos. Em 73, só houve um voto contra a abstenção, que eu não sei. Muitas pessoas estavam acompanhando naquele dia o que estava acontecendo pela internet, assim por diante, só que faltava a Câmara votar. A Câmara ia iniciar a votação às 19 horas. E a Câmara votou. Dos 475 votos na Câmara, 457 foram contra o veto e 18 a favor. E por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando para dizer o seguinte: nós temos um governo federal, um desgoverno federal terrível, que, como todos sabem, é negacionista da ciência em todos os aspectos, desvaloriza a ciência e, portanto, não quer recurso para a ciência. Mas, felizmente, nós temos no Congresso deputados e senadores que ou compreendem a necessidade da ciência, ou então eles sabem que tem milhões de eleitores que estão ligados na ciência. São milhões de eleitores. Muitos deputados e senadores votaram pensando nos seus eleitores, porque viram a pressão. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui é resultado do efeito da mobilização científica. Aí o que aconteceu? Todo mundo comemorou. Derrubamos os vetos. O FNDCT está livre. Bem, acontece o seguinte, o Congresso, então, derrubou os vetos, mas a lei tem que ser sancionada pelo presidente da República. Então, no dia 19, faltava sancionar. No dia 26 de março, poucos dias atrás, o presidente promulgou a derrubada do veto. Ele não tinha outra escolha, né? Ou ele fazia isso, agora vamos inserir no orçamento nacional.
Só que o Orçamento Nacional foi aprovado no mesmo dia. Então, o que foi que aconteceu? O presidente promulgou a lei de manhã, a lei orçamentária já estava sendo discutida e ela foi aprovada sem o FNDCT. Por isso, o FNDCT continua contingenciado. Além de tudo, tem uma danada de uma emenda constitucional do teto de gasto que proíbe usar mais recursos do que no ano anterior, a lei da inflação. Então, não está resolvido. Isso quer dizer o seguinte, a comunidade científica continua se movimentando, para quê? Agora, para ver uma mudança na lei do orçamento para incluir essa lei daqui. E, eventualmente, teremos mais abaixo-assinados e vai ser importante que vocês participem. Eu estou quase terminando, mas não posso deixar de terminar falando sobre dinheiro, recursos. Por quê? Por que não tem dinheiro para a ciência? Olha, o Brasil já foi a 7ª economia do mundo, em 2010. Hoje é a 11ª, mas mesmo assim, 11ª é importante. O Brasil tem o 11º PIB do mundo. E o orçamento da União pago em 2020 foi de 3,5 trilhões de reais. 40% foram para pagar juros e amortização da dívida, minha gente. 40%. E a ciência e tecnologia, 0,1758%. Vocês vejam que o gasto com ciência e tecnologia é uma coisinha mínima. Então, qualquer governo que valorize a ciência e tecnologia vai dar um jeito de mexer aqui para poder aumentar um pouco a ciência e tecnologia. E aí é o seguinte, não posso deixar de falar sobre isso. Essa dívida grande que a União tem é uma dívida construída por extorsão do sistema financeiro. Quando o Brasil precisava de dinheiro, e precisa de dinheiro, ele vende títulos da União. E quem define o juro do título da União não é o país, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vendem o título deles tanto pelo título. Aqui é o sistema financeiro. Então, nós chegamos a ter no governo Fernando Henrique a taxa Selic, que define o juro dos títulos da União, a 50% ao ano. 50% ao ano é um percentual absurdo. No primeiro ano do governo do presidente Lula, foi 23%. Depois foi diminuindo. Sabe quando ele foi o menor? O menor, na verdade, está sendo... a menor taxa Selic está sendo agora. Mas o Brasil está pagando pelos títulos mais do que a taxa Selic. A menor taxa Selic ocorreu em 2014. A presidenta Dilma disse o seguinte, não vamos pagar mais, nós vamos diminuir a taxa. E sabe o que aconteceu? Ela enfrentou o sistema financeiro. Dilma foi o único presidente da República que enfrentou o sistema financeiro. Lula não fez isso. Lula conciliou. Dilma enfrentou. E você sabe o que aconteceu com ela. Olha, para mostrar o significado dos números, o Brasil pagou em 2020 1,4 trilhões de reais nisso aqui. Isso deu 3,8 bilhões por dia. 3,8 bilhões por dia. Nós devemos 100 bilhões de reais. O FNDCT arrecada 5 bilhões por ano e o governo fica com 4. Mas ele usa 3,8 por dia para pagar os juros, juros do título da União. Para terminar, apesar do início tardio, nas últimas décadas, o país construiu um sistema de ciência e tecnologia extenso e qualificado. O sistema tem dado contribuições concretas para o desenvolvimento do país, porém, elas não têm ainda a dimensão de outros países.
é preciso continuar expandindo a comunidade de pesquisa, melhorar a qualidade da produção científica, a formação pessoal em todos os níveis, básico, superior e pós-graduado. As universidades, o Instituto de Pesquisa, têm dado contribuições inestimáveis para o Brasil enfrentar o quadro da pandemia da Covid-19, principalmente diante do quadro de desgoverno federal. O nosso grande desafio é ter políticas de Estado, ou seja, políticas executadas com continuidade e melhoria e expansão nas mudanças do governo. Esse é o grande problema do Brasil, que eu mostrei estamos passando por isso já há algumas décadas, o sobe e desce do recurso financeiro. Alguns economistas, dentre eles o atual ministro da Economia, diz o seguinte: o Brasil não pode gastar dinheiro com ciência, não. A gente tem que importar tecnologia. Ora, tecnologia não se importa. Tecnologia está na cabeça das pessoas. Em 1900, Oswaldo Cruz já dizia: meditai se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes. Quem está dando a resposta nos últimos tempos é a China. A China está cada vez mais forte, cada vez investindo mais em ciência e está assustando os países do norte. Bem, para completar, a crise atual vai ser superada, não sabemos quando nem como. O importante, minha gente, é não desanimar, é resistir, continuar trabalhando, como nossa Claudete, futura diretora do CCN, está fazendo, muitos de vocês, todos que estão nos assistindo estão fazendo, porque estão trabalhando, e os estudantes não desanimem. Nós estamos passando no fundo do poço, mas essa fase ruim vai passar. Mais vacinas e menos armas, e muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Foi ótimo. Eu vou pedir para todo mundo abrir os microfones para a gente bater palma. Muito obrigado. Claudete, pode parar, Sérgio, sair compartilhar para poder aparecer aqui. Isso, é só marcar esse X aí, né? Pronto, aí você aparece para a gente, porque deve ter muita gente querendo falar. Eu vou pedir para o pessoal levantar a mão, porque daí cria uma lista, né, de espera. Eu não sei como é que está seu tempo, se está apertado. Olha, eu tenho não mais do que 25 minutos. Tá, então eu vou cronometrar aqui para não abusar, né? Porque senão depois eu venho fazer um convite e você vai negar. Porque então, para gente. 15 para 5 eu tenho que entrar numa prévia de outra. Eita! Tá vendo? É muito prestígio da gente poder contar com você. Mais uma vez, muito obrigada, Sérgio, foi excelente. Eu acho que você destacou uma coisa muito interessante aí, e que é muito importante, que é isso que era nosso objetivo, que é despertar nos estudantes essa determinação para lutar por seus direitos e pela defesa da ciência e tecnologia. Eu acho que é isso que a gente precisa despertar nos nossos estudantes, porque, como você bem mostrou, houve uma movimentação enorme de todas as sociedades de classe, né? SBQ, Sociedade Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Física, várias sociedades, com a liderança do IUDEU, né, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e que eu devo dizer assim, que foi um catalisador fantástico na ciência na defesa da ciência e tecnologia, a chegada do IUDEU à presidência da SBPC. E aí essa movimentação junto com o Congresso, com o Senado, e a gente viu que está dando resultado. E eu acho que o caminho que a gente tem é esse, tem que fazer barulho, né? Porque se a gente não fizer barulho, vai parecer que está tudo bem,
e nós não vamos conseguir mudar nossa realidade. Esperando cair do céu não vai acontecer, né? Então, deixa eu ver se alguém já levantou a mão aqui, Sérgio. Alguém levantou a mão? Os alunos, era muito interessante que os alunos aí dos nossos programas de pós-graduação, a gente atende também os alunos do programa de materiais, ciência de materiais, viu, Sérgio? Os alunos de ciência de materiais também participam. Então, queridos, não que os convidados não possam levantar a mão, podem sim. Eu estou só instigando os alunos a também participarem, tá? Podem levantar a mão aí, tá? Não, deixa lá. Só levanta a mão para eu poder identificar quem é. Tá. Oi? Que eu não consigo identificar quem está falando, desculpa. É Jucá? Acho que foi Oscar, não foi, não? Rosa levantou a mão. Mais uma pessoa. Tinha alguém falando. Ainda não, Sérgio. Eu acho que era Fernando Jucá. Tenho uma impressão. Olá. Era Fernando Jucá que levantou. Eu não levantei a mão, não, mas eu estou feliz em estar aqui participando e muito feliz de assistir Sérgio dar esse show de bola. Sérgio, meu amigo, parabéns, que coisa linda, maravilhoso, certo? Você transmite com arte as coisas mais importantes que a gente está vivendo nesse país. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Jucá. Grande abraço. Obrigada, Fernando Jucá. Os alunos, se não conhecem, é o presidente da FACEP, né? Rosa, por favor. Obrigada, Fernando Jucá. Rosa. Oi, Claudete. Enquanto alguém não levanta a mão, muito rapidamente, eu queria dizer oi para Sérgio e também dizer que essa mensagem de Sérgio, isso eu já observei em outros colóquios, e é muito importante. Nesse momento que muita gente aí tem um discurso de desânimo, a mensagem de Sérgio é sempre de que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente tem que ir em busca de se organizar e lutar pelo que a gente precisa, né, para a ciência. Desde sempre, eu lembro, Sérgio, quando eu fui a sua aluna de Física 4, que você nos dizia, né, vamos lutar por uma universidade melhor, por um ensino melhor. Se o professor não veio dar aula, vocês têm que ir ao coordenador, têm que falar, têm que reclamar. Então, essa mensagem é muito importante, né? E sem falar que o seminário super bom, super informativo, etc. e tal. Isso aí é default, né, Sérgio? Mas é isso. Era isso que eu queria dizer. Essa mensagem. Muito obrigado, Rosa. Muito... Faz tanto tempo esse ano que você lembrou da Física 4, que eu já nem lembro mais como foi. Pois você foi meu professor de Física 4. Já faz um tempinho, né? É isso. Obrigada, Obrigada, Rosa. Rosa é a nossa atual chefe de departamento, viu, Sérgio? Claudete, posso falar? Sim, agora está inscrito Paula Loureiro. Por favor, Paula. Tá. Sérgio, parabéns, foi uma tarde maravilhosa, né? Lhe escutar de novo. Me lembro que a gente lhe convidou lá em 2019, né, para falar presencialmente para nós. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, Sérgio. Eu sou funcionária ainda do EMOP, né, e trabalhei muito tempo nessa área de hemoterapia, e nós, desde 94, fizemos grandes projetos para que ser um polo de farmácia nessa área, né? E foi lá planejado, acho que pelos governos aí de Eduardo Campos, que Goiânia seria. E terminamos implantando a empresa, né, a Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados, que era uma coisa importantíssima para nós e alavancar o nosso estado. E eu lhe pergunto, por que nós não conseguimos, depois de quase 2 décadas, com tudo pronto, alavancar isso? O que é que falta no brasileiro para a coisa acontecer mais? Além de dinheiro, né? Pergunta difícil. Parte
uma certa falta de continuidade. Parte é a dificuldade de certas pessoas. Você sabe que a Hemobras teve duas grandes dificuldades. Ela teve uma ameaça de sair daqui quando assumiu o Ministério da Saúde um político do Paraná e ele queria transferir a Hemobras de Pernambuco para o Paraná. Olha que coisa! A Hemobras já funcionando. Agora, a Hemobras também foi vítima de má gestão. Ela teve um problema enorme, né, com o presidente que acabou se envolvendo numa situação criminal até. Então, são dificuldades diversas. Agora, eu lembro de... eu achei muito interessante definir que aquela região ia ser um polo farmacêutico. Aí passou algum tempo eu vi a notícia de que uma outra empresa de fármacos ia se instalar em Suape. Então, falta também, digamos assim, um plano que seja executado com continuidade. Ou seja, tem um governo que, digamos assim, que vai continuar apoiando o que foi anteriormente. Esse governo tem poder de forçar as empresas. A empresa que quis se instalar em Suape, ele diz, eu não vou lhe dar incentivo fiscal para Suape. E a empresa acabou recebendo incentivo fiscal para Suape. Então, a gente acaba ficando sem um polo, né? Fica com essas coisas espalhadas. Dificuldades de continuidade política, de implementação na política e também dificuldades específicas de gestores. Eu acho que isso assim, se contrapõe um pouco ao que você mostrou que a China está fazendo, né? Ela define, as pessoas até dizem, não, é um regime que é ditatorial, é um regime, mas a questão é que eles têm uma meta, não importa, né? O que vai ser feito, mas que vai chegar aquilo e há uma continuidade. Isso é que é importante, né? E daí as pessoas também entenderem a importância de quem você vai botar para liderar o país, porque numa liderança que tenha, né, visão progressista, pode ser que haja continuidade, né? Mas numa visão de entre um progressista e entre um não progressista, a destruição é quase total, né? É isso, eu sou assim, até quero dar meu depoimento, que eu fico muito triste, porque eu participei dessa história desde a década de 90, e acho uma tristeza a gente chegar em 2021 ainda com tanta pendência nessa área, né? Tá, obrigado, Sérgio. Eu vou dar um outro exemplo terrível, Paulo. Eu mencionei na palestra que os institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia eram concentrados no Sudeste e 2 no Norte. E o Ministério fez 3 entidades aqui no Nordeste e fez uma no Rio Grande do Sul. A do Rio Grande do Sul chama Ceitec. É a única entidade, ela é uma empresa pública, que fabrica chip eletrônico, circuito integrado, no Brasil inteiramente. Única empresa, não é brasileira, nem estrangeira, única empresa. Este governo está fechando a Ceitec, porque ela dá um certo prejuízo. Ela dá prejuízo, em parte, porque ela faz um monte de chips. Se a Casa da Moeda comprasse o chip dela para botar no passaporte e para botar no... não lembro mais o quê. Se o Banco do Brasil comprasse o chip para botar no cartão, se a Caixa Econômica comprasse, ela seria superavitária. Então, o governo pode usar o poder de compra para fazer as suas empresas de interesse se tornarem competitivas. Esse governo, além de não fazer isso, aliás, não fez, mas esse aqui está fechando ela. E o ministro da Economia diz o seguinte, é melhor vender tudo mesmo. Até o Banco do Brasil, esse ministro disse que gostaria de vender. Então, o governo atual realmente é trágico em todos os aspectos, todos. Ele é trágico e ele é genocida. Hoje tem estudos concretos que mostram que se o Brasil tivesse tido lockdowns nacionais em épocas definidas,
em vez de 330 mortes, nós teríamos, no máximo, 250. Ou seja, 250 não, 80. Nós salvaríamos 250 mil vidas se nós tivéssemos um governo realmente liderando o país para enfrentar essa pandemia. Obrigada, Sérgio. Eu vi que Oscar Malta, eu acho, levantou a mão. Deixa eu só confirmar que isso é ele. Isso, Oscar. Sim, Oscar. Obrigada, Paula. Oscar, por favor. Oi, Sérgio. Então, é o seguinte, só uma coisa. A contingência, você conhece muito bem isso, o contingenciamento de coisa continua sendo, é verdade isso? É verdade, é verdade. O FNDCT, este ano, o FNDCT arrecada 5,5 bilhões de reais, e o que está no orçamento para ser usado é em torno de 800 milhões de reais. Ele está contingenciado. Por quê? Porque, além do orçamento, o contingenciamento atualmente aparece na própria lei, Oscar. A própria lei. A lei diz o seguinte, porque a lei orçamentária, ela mostra todas as receitas previstas e ela mostra todas aprovada, prevista. Então, como a lei orçamentária foi aprovada no mesmo dia que o veto foi derrubado, ela não pôde incorporar o descontingenciamento. Então, é preciso arranjar na lei 4,5 bilhões para o FNDCT. Isso é uma grande confusão. Ele está contingenciado. A FINEP não tem mais do que o mesmo que teve nos últimos anos. Obrigada. Obrigada, Oscar. Ô, Sérgio, aproveitando que ninguém levantou a mão aí, qual vai ser o caminho, então, para a gente? Porque a gente barra na PEC do teto dos gastos, né? E aí, agora, o nosso movimento vai ter que ser junto à bancada que apoia a ciência e tecnologia, para a gente tentar descontingenciar esse recurso, mas como fazer isso com o teto dos gastos? É um problema complicado, mas ele não é insolúvel. Se o Congresso quiser, ele resolve. De que maneira? Primeiro, tem que aprovar na lei o valor adicional do FNDCT que está contingenciado no momento. Segundo, ele vai ter que tirar de algum lugar. Tem que tirar de algum lugar. Agora, não pode ser difícil, no orçamento de 3,3 trilhões de reais, 3,3 trilhões, você arranjar 4 bilhões. Não pode ser difícil. Então, a solução está no Congresso Nacional. Está havendo hoje ou amanhã, não lembro, uma reunião de vários deputados, do qual também devem participar o Wildeu e o presidente da Academia Brasileira de Ciências, com o ministro da Ciência e Tecnologia. Eles estão querendo ver se combinam com o ministro uma forma de, por dentro, o governo apoiar. Como fazer isso? Então, em vez de o deputado ir conversar com o Paulo Guedes, que não adianta nada, eles vão tentar conversar com o ministro da Ciência e Tecnologia. Então, nós vamos saber do resultado dessas conversas nos próximos dias, e o DEL, então, está envolvido nisso. E ele, então, vai dizer o que nós podemos fazer. Né? Mas é uma besteirinha de nada, os 4 bilhões de reais no orçamento de 3,3 trilhões.
Então, ontem mesmo eu estava ouvindo, não sei se na CNN ou na CBN, alguém falando que eles estão fazendo, provavelmente vão aprovar o estado de calamidade para poder ultrapassar o teto dos gastos para poder ter emendas parlamentares, porque senão, né, prefeitos e governadores também vão ficar bastante limitados do ponto de vista de recursos, né? Isso, né? Bem, a situação é realmente muito complicada e a gente está numa situação, no momento, que é muito ruim, né, de uma pandemia e com um governo que não consegue enxergar sequer a importância da ciência e tecnologia. Então, é muita luta, né? Vamos em frente. Deixa eu repetir uma questão que eu falei anteriormente. O papel do Congresso. Todos ficamos muito preocupados quando, no mês de fevereiro, foram eleitos deputados da Câmara, o presidente e o presidente do Senado, né? Muito preocupados pelo perfil deles e muito preocupados com o seguinte: presidência nova, eles têm que fazer tem que, digamos assim, passar a dominar a máquina, a articulação e assim por diante. Então, se o veto do presidente não fosse apreciado até, se não me engano, 3 meses depois, ou 2 meses, não lembro quanto é, não tinha como derrubar, tinha então um prazo. Então, o perigo que havia era o Congresso simplesmente não discutir. Então, o Congresso discutiu dentro do prazo e demonstrou, por aquele resultado que eu mostrei, o enorme apoio que a comunidade científica teve no Senado e na Câmara. Então, nós estamos vendo um tempo diferente, hein? Nos apoiando nos congressistas, com todos os problemas e defeitos dele, nós temos que nos apegar aos deputados e aos senadores. Exatamente. O Petros levantou a mão. Petros, por favor. Obrigado, Claudete. Antes de mais nada, parabenizar pela apresentação do Sérgio, sempre que nos engrandece. O mais importante é que a gente tenha, nesse momento, né, em que ainda dá para se construir alguma solução, não falo nem de ir para agora, né? Porque o ano que vem nós vamos ter eleições e não podemos ficar, né, assistindo repetição de erros. O que mais doeu, além de tudo que a gente já sabia, né, que iria acontecer, foi o fato de a gente ver o apequenamento de instituições ligadas à representatividade do Brasil lá fora, como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores. Você vê, né, a mudança, né, de um Celso Amorim, por exemplo, para depois você ver, né, como é que a gente estava sendo representado no exterior. Ministério do Meio Ambiente, né, que passou por nomes, né, importantes, aí você vê agora. E o apequenamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que você vê hoje que mal é, né, citado, fica em segundo plano, ninguém nem leva em considerações nas reuniões, etc. E aí, quando a gente ouve Sérgio Rezende, né, que teve essa passagem que todos conhecemos, né, no Ministério, é muito importante que a gente esteja ouvindo ele nesse período que a gente não tem como ouvir, né, essas representações que não nos representam mais. E aí, por isso que a gente tem sempre chamado, eu me lembro, Sérgio, que em junho desse ano passado, a gente chamou você para fazer uma palestra aqui, nesse mesmo colóquio, né? E você falou sobre o consórcio Nordeste. E essa é a minha pergunta, né? Porque boa parte que foi colocado do consórcio Nordeste, né? O que estava se prevendo aconteceu, né? Você, junto com o Nicoleles, né? Tudo que na época estava se prevendo, hoje a gente está constatando que não era nenhum alarmismo, como algumas pessoas colocavam, mas a realidade está mais dura, inclusive, do que se imaginava do ponto de vista da pandemia, né? E o consórcio Nordeste hoje tem iniciativa de comprar as vacinas, né, do Sputnik V da Rússia, etc., e encontrando, né, barreiras, né, como se o governo federal lutando contra, não é? Ou seja, é como se a gente tivesse, né, que além de lutar contra o vírus, né, tem que lutar, né, realmente contra essa situação que está colocando. Então,
eu queria, antes de perguntar, que você falasse, colocasse uma atualização com relação às dificuldades que o Consórcio Nordeste está tendo, né? Queria dizer também que Sérgio, há 10 anos atrás, o DQF fez uma homenagem dos seus 70 anos, né? E esse ano ficamos devendo 3 homenagens, uma a Sérgio, porque eu faço questão que seja feito presencialmente, a gente não quer nada à distância, né? Mas eu faço questão que seja depois do reencontro, para dar um abraço aí de verdade, né, Sérgio? E dos 80 anos, do mesmo jeito que Pavão também, esse ano fez 70 anos, mas estamos devendo também os 80 de Sérgio, e o outro Sérgio, o Sérgio Mascarenhas, que quando fez 80 a gente fez também uma homenagem, esse ano, o ano passado, fez 90, né? Então, são 3 nomes, realmente, que a gente tem que estar sempre relembrando, né? E parabenizando. Então, Sérgio, a sua homenagem fica na lista aqui de dívidas aqui do DQF e vai ser, né, presencial, tá bom? Com o justificado atraso dado a situação de distanciamento. Mas então você podia nos... só uma rápida, eu sei que está na sua hora, mas uma rápida atualização com relação às dificuldades que o Consórcio Nordeste está enfrentando? Petros, antes de falar das dificuldades, eu vou falar dos resultados. Quando eu dei aquela palestra em julho do ano passado, eu lembro de ter mostrado uma análise. O Nordeste, naturalmente, é uma região muito assolada pela pandemia, porque nós temos um adensamento de pessoas muito grande, por razões óbvias, né? Desigualdade social, assim por diante. E quando eu dei aquela palestra, 35% dos casos de Covid no Brasil eram nos 9 estados do Nordeste. 35%. E aqui eu justifiquei, o Nordeste tem 27% da população, mas tem 35% dos casos por causa das dificuldades que eu mencionei. Sabe quanto é o percentual hoje? É menos do que 23%. Menos que 23%. Outro número importante. Os 3 estados com menor número... Na palestra de Sérgio. Vou mandar um e-mail aí para você. Oscar, seu microfone. Sim. Então, outro número, Petros. Os 3 estados que têm menor número de óbitos no total por habitante são, em primeiro lugar, o Maranhão, em segundo lugar, Alagoas, terceiro lugar, Bahia. E Pernambuco, que nós conhecemos aqui, está em 6º lugar de baixo para cima. Ou seja, os estados do Nordeste, com o Consórcio Nordeste, com a ação dos governadores, com toda a dificuldade, nós sabemos que as medidas restritivas foram meio frouxas, mas, mesmo assim, elas foram efetivas. Então, o Nordeste está numa situação diferente do resto do Brasil atualmente. E, apesar de tudo, um programa de vacinação que está sendo um exemplo, não é? Dizer que aqui em Pernambuco chamaram quem tem 64 anos, ou seja, qual é o outro estado do Brasil que está chamando essa idade? Exatamente. Então, a dificuldade do Consórcio Nordeste são dificuldades naturais, como você falou, não conseguiu comprar vacina, teve dificuldade, mas agora parece que as coisas estão encaminhadas, mas tem o seguinte, o consórcio já concordou que as vacinas que ele conseguir comprar, ele não vai usar no Nordeste somente, ele vai entregar ao Programa Nacional de Imunizações, que é uma coisa maior e que nós temos que valorizar. Obrigada, Petros. Obrigada, Sérgio. Sérgio, aqui na minha contagem já deu seu tempo, tem uma última mão levantada, não sei se dá tempo. Dá tempo, último. Pronto. Então, eu vou pedir a compreensão de todos, por conta do horário do professor Sérgio. Carla Monteiro, por favor. Lógico, tinha que dar. Carla?
Desculpe. Parabéns, Sérgio, pela palestra, foi excelente. Eu tenho uma dúvida. Quanto que a dívida interna impacta, de fato, nos cortes da ciência e tecnologia? Porque muitos citam que a dívida interna que foi gerada é que está levando o caos no país. Isso é verdade? Isso é totalmente verdade. O Brasil hoje praticamente não tem dívida externa, o que é uma grande coisa. Por que praticamente não tem? Tem uma dívida externa, que é de, se não me engano, 300 bilhões de dólares, mas o Brasil tem depositado em bancos de outros países e em títulos de outros países mais ou menos a mesma quantia. Então, a diferença é menos de 100 bilhões de dólares. Agora, a grande dívida do Brasil, ela não é só interna, ela chama a dívida da União, que é devida ao fato de que a União vende títulos para o sistema financeiro para ter dinheiro. E essa dívida é aquela que está na pizza que eu mostrei. O Brasil está usando hoje 1,3 trilhões de reais para pagar a dívida e amortização, juros e amortização da dívida. Então, ela tem um efeito direto, não só na ciência e tecnologia, mas em tudo mais. O Brasil, eu cheguei a comentar muito rapidamente, devia fazer uma auditoria da dívida. Alguns países fizeram isso no mundo. O Equador fez isso. Uma auditoria. O que quer dizer auditoria? É fazer um levantamento detalhado. Tal valor que é devido hoje a um determinado banco é resultado de títulos que foram comprados há não sei quantos anos, 20, 30 anos, com juros tal. Esse juro é extorsivo. O juro não podia ser esse. O juro deve ser esse, para diminuir. Isso é uma coisa factível. O Banco Central tem informação detalhada, mas não é só o Banco Central, não. Naquele slide que eu mostrei, e o Claudete, eu posso passar... No final, eu não escutei direito, porque cortou o finalzinho que você falou de dívida interna. Eu não escutei direito, porque sua voz ficou cortada para mim. Mas então é o seguinte, existe um site que chama Dívida Cidadã. Se você botar na internet, no Google, Dívida Cidadã, você entra naquele site. É um site que acompanha todo o detalhe da dívida do Brasil. Aquela pizza que eu mostrei, aqueles números que eu mostrei, estão no site público. A Dívida Cidadã é uma ONG que é coordenada por uma economista que tem um canal do YouTube. Eles fazem discussões sobre isso. Agora, a nossa mídia não fala sobre a dívida brasileira. Não, esse é um assunto, é um tabu. E esse assunto não devia ser um tabu, ele devia ser a solução para o nosso problema. Obrigada. Sérgio, Exatamente. me permita, Sérgio, dizer o seguinte. Luiz Nassif e Atush, eles falam disso e acho que muito bem. Certamente. Agora, quando eu falei a mídia, eu não estava me referindo a Luiz Nassif, ele não está na mídia, ele é mídia social. Nassif fala disso com clareza. certo. É só o alcance mesmo, né? Que tem que mudar. Nós queremos que a Globo fale sobre isso. Exato. A Band, Pois é. e tudo mais, o Globo, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não fala. Pois é. Mas tá bom. Certíssimo. Obrigado. Obrigada, Oscar. Eu Abraço, acho que... Sérgio. Grande abraço. Então, Sérgio, muito obrigada por ter nos dado a honra de sua presença nos nossos colóquios. Eu vou pedir de novo para o pessoal abrir o microfone para a gente bater palmas. Obrigado. Obrigado, Maria.
Muita saúde para você aí, né? Já virou jacaré, né? Saúde para todos e para todas. Obrigada, viu? Cuide-se. Continuando na luta. Grande abraço.